Meus amigos, estava com saudade, tive esses dias fora, acostumado todo final de semana com vocês. Faltei um só, né? Mas Deus abençoou bastante. Tivemos boas reuniões, muitas maravilhas de Deus. Você vai ver mais algumas coisas hoje do que aconteceu. E vai ser sempre assim, a gente andando com Jesus, nós vamos ser felizes, vamos ver a mão de Deus libertando pessoas, curando e abençoando. E ouvindo também o que as pessoas têm recebido através das nossas programações aqui, já que o nosso programa é traduzido aqui, hoje, por exemplo, ao vivo. Nunca houve isso, pessoal, em 19 idiomas, no inglês, no espanhol, no romeno, o árabe, o francês, língua do Paquistão, o japonês, o italiano, língua do Camboja, o russo, norueguês, hindi, nepalês, alemão, Marathi. Marathi é um estado lá na Índia que tem, ele chama Maharashtra, e ele é onde tem a cidade de Mumbai. Ele é comparado ao estado de São Paulo, que São Paulo é para o Brasil, o Maharashtra é para a Índia, quer dizer, muito rico, muita prosperidade, muitas bênçãos, e tem quase todos eles têm uma língua deles só. Quer dizer, hindi é país todo. Lá você vê a pessoa falar hindi e inglês misturando, aí fala com o Marathi, você não entendeu nada, ela explica em inglês e volta a falar, fica aquela confusão. Aí depois vem o grego, o húngaro, Bengali, que é de Bangladesh, e também de Bengala Ocidental, Oriental, não sei. Tem 2 estados lá que falam essa língua também. E o indonésio, que é uma língua lá do sudoeste da Ásia. A Indonésia tem mais gente lá do que tem gente no Brasil. E então, estamos já atingindo lá em nome de Jesus. Então, meu abraço a esses povos, dessas línguas que estão escutando, e dizer para eles que Deus continua fiel, fazendo aquilo que prometeu. E vocês que estão agora nos assistindo, prestem atenção que Deus vai abençoar. Eu quero chamar a atenção de você, que eu comecei no último culto a falar do amor. A Bíblia diz que Deus é amor. 3 palavras, né? Deus é amor. E depois nós vimos que Deus amou o mundo de tal maneira inexplicável que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Basta crer em Jesus, mas não aquele assentimento mental. Eu creio em Jesus, não. Eu creio no que Ele falou, nas promessas dEle, nos mandamentos que Ele deu, e eu creio que Ele virá buscar a igreja, e eu vou estar no meio da igreja, subindo para o céu com Ele, que é o nosso alvo maior. Aqui na primeira carta de João, que é chamado o apóstolo do amor, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você não é nascido de Deus, você não ama no sentido bíblico. Existe aquele amor assim, entre amigos, eu te amo muito e tal, mas é tudo a melação. Existe o amor entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais, e existe o amor de Deus no nosso coração, que faz a gente doar para as missões, para poder atingir as pessoas com o Evangelho, com a palavra de Deus, que faz a gente mostrar para o mundo todo quem é Jesus e até interceder por uma pessoa. Muitas vezes ela não sabe, trabalha conosco, mas você sabe que ela está tomando um desviozinho. Você sente no coração, tudo tem que ser iniciativa do Senhor Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Não dá para olhar para uma pessoa, eu vou orar para ela se converter, não. Se Deus tocar em mim, geralmente o rapaz, quando vê uma moça bonita, eu vou orar para ela se converter, ela merece. Quer dizer, mas é outras intenções que ele está aí. Ou vice-versa, a moça também fala: vou orar, quem sabe, né? Ele se converte, vai dar certo. Aí diz aqui, olha, o amor é de Deus. Então, quando você ama, você interessa por uma pessoa para o bem espiritual dela. Esse é o trabalho. Você está fazendo uma coisa que vem de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. Você sabe que o nascido de Deus significa que você se converteu, que você deixou o pecado, que você está se preparando para subir com Jesus quando Ele vier. E conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Eu
quer saber dos outros, que se dane. Não tem nada com isso, porque você não conhece a Deus. Se você conheceu, você tem um amor tão lindo, você chega a chorar diante de Deus por uma pessoa. Um dia desse eu falei para um amigo, ele disse, não tem nada a ver com o caso aqui não. Ele está muito gordinho, não muito. Nós fomos comer num certo lugar e ele parecia que estava há 3 dias sem comer. Começou assim, ó. Eu falei, para rapaz, você está fazendo coisa feia, todo mundo olhar para você aqui. Você tem que saborear a comida e tal. Mas aí voltou, falou, mas de novo? Aí ele falou assim, eu vou parar de orar por você. Por quê? A vida toda eu oro para você emagrecer, você gosta de ficar gordo, mas está gordo mesmo, mais forte mesmo. Você olha no espelho, isso é que é bonito, então vou deixar você desse jeito. Falei com ele assim. E ele ficou rindo, ele não falou nada. Porque tem pessoa que não quer melhorar, pessoal. Ele quer que mostrar-se feio para os outros e tudo. A gente domina tudo que nós quisermos, irmãos. Deus deu esse poder para nós. A pessoa pode estar perdido nas bebidas. Se disser eu vou parar, Deus me ajuda, Deus ajuda. Pode estar perdido em qualquer tipo de pecado. Não, Deus, eu não quero mais isso, não quer. E acabou. Mas então nós temos que querer ser. Deixa eu voltar aqui agora, senão eu abro aqui depois e estico muito a mensagem que tem. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então não conhece. Conheceu a Deus, a pessoa ama. Não. Vamos orar, vamos interceder, vamos buscar a Deus. E Deus vai nos ajudar em nome de Jesus. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. Em que Ele manifestou? Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, só tinha Ele, mas nós não somos filhos de Deus, somos por adoção, quando aceitamos a Jesus. Ele é o Filho mesmo, saiu do Pai, é a palavra do Pai, Ele é unigênito. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por Ele vivamos. Aí deixa eu chamar a sua atenção, não é vegetemos, não. Tem que viver. Muitos estão vegetando. Nós estamos vegetando muitas vezes. Mas nós temos que viver para que por Ele vivamos. Como assim? Nós vamos aprender na palavra o que nos pertence e vamos invocar a Deus para poder aquilo ser parte nossa. Se você tem qualquer coisa contra qualquer pessoa, você não vive bem. E não vive na presença de Deus. Então Deus quer que a gente viva e não vegete. Como? Por Jesus, pessoal. Irmãos, através de Jesus, os antigos fizeram proezas pela fé sem usar o nome de Jesus. Nós somos obrigados a fazer no mínimo o dobro que eles fizeram. Porque eles não tinham o nome de Jesus, Jesus não tinha nascido ainda. Hoje nós temos. Deus deu a Jesus o nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, os anjos, na terra os homens, debaixo da terra os demônios. Então nós somos uns seres que podem triunfar em qualquer situação. Por Ele, por Jesus, nós vamos viver. Missionário, eu estou precisando disso. A vida para mim sempre foi difícil e vai continuar sendo. Você não tem a chave que é o nome de Jesus. Com esse nome você paralisa toda a ação do maligno e manda sair. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer, a gente não tinha amado a Deus, nós estávamos perdidos, separados de Deus, por causa do pecado de Adão. Todo mundo nasce dessa maneira. Bebezinho bonito, o dia que ele tiver juízo, tende a aceitar Jesus. Se não aceitar Jesus, não vai ser bem sucedido na vida. Então a gente tem que colocar isso no coração. Vamos viver por quê? Por Jesus. E nisso está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelo nosso pecado. Ele foi a providência de Deus para que nós ficássemos livres dos nossos pecados. Quando Ele morreu, Ele recebeu os pecados da humanidade toda. Vamos dizer que ninguém fez pecado, mas eu fui muito pecador. Mas você não aceitou Jesus 6 anos? Pois é, mas mesmo assim fui muito pecador. Então Ele veio para quê? Para poder morrer em meu lugar. A mesma coisa para você. E os pecados que nós poderemos fazer, mas nós estamos lidando fazendo. Às vezes nós discriminamos uma pessoa.
Às vezes pede uma oração, nós não oramos. Pode deixar que eu vou orar, esquecemos aquilo ali e alguém está sofrendo. Temos que falar com Deus e Deus vai abençoar aquela pessoa. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Dar de nós, fazer a obra de Deus. A vida toda eu fiz isso. Só plantei coisa boa no Evangelho. Eu aqui em São Paulo, 40 e poucos anos atrás, eu comecei na televisão 42. Eu corria todo esse interior. Tinha cidade que não tinha uma igreja evangélica lá. Houve até perseguições. Na cidade de Franco, o delegado me ameaçou. Se você voltar, que o cinema estava hiperlotado e Deus curando à vontade, alguém ligou para ele: ó, esse homem não pode estar aqui não, vai acabar com a gente. Não, eu vou salvar eles também. Aí o delegado me intimou, fui para a delegacia, junto com os obreiros lá, e ele proibiu: se você vier aqui, eu vou te colocar no meio dos piores bandidos. Você ouviu? Você ouviu? Você vai vir? Prerrogativa minha, né, doutor? Eu vou decidir depois. Você não vai ofender o homem na hora. Mas ele queria que eu dissesse: eu não virei. Fui tantas vezes que Deus quis e nunca aconteceu nada. Isso era a maldade do demônio através de algumas pessoas para que o evangelho não crescesse. Hoje o estado de São Paulo é um dos mais evangelizados, irmão, por tudo quanto é lado. Grande São Paulo, a maioria já é do Senhor Jesus. Grande São Paulo, Grande Rio, BH, Curitiba, Brasília. Você sabe que há uns 10 anos o governador de Brasília chamava Arruda. E eu fui falar com ele lá, que ele me convidou. A esposa dele era uma pessoa muito distinta, nós estávamos conversando ali. Ele disse: pastor, quantas igrejas tem aqui no Distrito Federal? Eu falei: governador, eu não tenho ideia não. Eu tenho. Ah, é? Então conta para mim. Eu fiz uma lei aqui, uma portaria, que toda igreja irregular podia se acertar. Muitos acharam que era um golpe para pegar, então não se inscreveram. Outros estavam regulares. Pastor, mais de 4.000 pediram regularização. Você está de brincadeira? Eu falei: não, tem um papel aqui que é. Eu falei: rapaz, eu não sabia que estava tão grande assim. O Brasil está sendo do Senhor Jesus. Independente que façam coisa errada por aí, em pouco tempo nós seremos a maioria. E cada pessoa que se converte ganha uma bênção. Os outros evangélicos, a nação toda ganha. Por quê? Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Cada um que você vai levando a Cristo, o país vai melhorando. Isso aqui ainda vai ser uma prosperidade grande, porque Deus assim o quis. E graças a Deus por isso. Então eu vou parar por aqui, ó. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Acabou. Quem ama o próximo está provando que é de Deus e vai ser abençoado.